Isso então, para a gente começar a semana, mas a gente também fala de um outro assunto e chamo aqui a sua atenção, principalmente dos pais, para a saúde dos filhos, saúde dos olhos dos filhos. Muitos brasileiros se mobilizaram e se comoveram com o anúncio feito nas redes sociais pelo apresentador Tiago Leifert e a esposa dele, de que a filha do casal, um bebê, tem uma doença, um câncer grave, chamado retinoblastoma. Esse aí foi o anúncio, o vídeo do anúncio. O apresentador e a esposa, a Diana Garbin, deram à luz a esse bebê e agora a criança foi diagnosticada com câncer raro nas células da retina, que é a camada que fica na parte posterior do globo ocular. E a gente convidou a doutora Mônica Miller, que é oftalmologista, subespecialista em oncologia ocular, para nos explicar, doutora, que câncer é esse, que doença é essa tão grave, e, é claro, fazer um alerta não só em relação a este tipo de câncer, mas também a outros que acometem crianças. E muitas vezes são assintomáticos, né? As crianças demoram mais tempo para se descobrir, costuma-se dizer, eu não sei, é ela que vai nos dizer se é correto ou não, que os cânceres em crianças eles são mais graves, né? Costumam ser mais graves. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, Cíntia. Vamos lá então, vamos falar sobre o retinoblastoma. Vamos lá. Então, Cíntia, é uma pena que a gente tenha falado mais desses casos complicados quando acometem pessoas mais famosas, né? Sim, sim. Porque esse tema era para ser abordado continuamente e difundido na população, exatamente para que a gente possa orientar os pais de que o diagnóstico precoce dessas doenças é muito importante. Então, como você bem explicou, o retinoblastoma é um câncer raríssimo, é responsável apenas por 3% dos tumores malignos da infância, né? Mas a gente tem testes de rastreio que nos permitem detectar precocemente alguns sinais e nos alertam sobre a possibilidade de tratar precocemente essas crianças. Então, o retinoblastoma é uma doença que acomete mesmo as células da retina, são alterações, mutações genéticas que envolvem o DNA da célula da retina do olhinho da criança. Quando essas mutações são hereditárias, elas são responsáveis por tumores bilaterais mais graves, que vão surgir antes do primeiro ano de vida, que foi o caso da criança, né, da filhinha da Lua, filhinha do Tiago. Detectando precocemente, é importante que os pais saibam que é uma doença altamente curável, né, e que muitas vezes a gente consegue preservar a visão da criança, além da vida, que é o mais importante. Doutora, a gente viu aí algumas fotos de crianças e em todas elas aparece uma espécie de um reflexo esbranquiçado na pupila. Isso Isso. pode ser um sinal, é importante, né? Claro que os pais estejam sempre atentos a qualquer mudança que aconteça nos filhos, né? Mudança física ou de comportamento, claro. Mas isso é um sinal, claro? É um sinal, sim, Cintia, é o principal sinal que deve chamar a atenção dos pais e dos médicos, dos especialistas, né? Porque é o que a gente chama de leucocoria, que é a mancha branca do olho, ou olho de gato. Muitas vezes, quando a criança é exposta a um flash de fotografia, né? Esse flash, ele é para voltar do olhinho da criança com a coloração vermelha. E quando ele volta com essa coloração branca, algo não está certo, algo deve ser investigado com mais profundidade. Entendi. Bom, quais são os cuidados, né, que os pais devem ter em relação à criança no que diz respeito a tentar detectar casos de cânceres? Bom, em relação ao olho, a gente hoje já sabe que é uma recomendação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também da Sociedade de Oftalmopediatria, né, que as crianças sejam avaliadas por um oftalmologista com uma consulta completa e avaliação de fundo de olho, inclusive, Cintia, até 1 ano de idade, né? A gente recomenda que até os 6 primeiros meses de vida essa consulta seja realizada. Apesar da criança não ser verbalizada ainda, não poder falar, não dizer aquelas letrinhas que a gente tenta fazer em testes com adultos, mas a avaliação da criança é totalmente diferente e é altamente necessária nessa fase da vida.
Aliás, a busca pelo oftalmologista quase sempre é esquecida, a não ser quando a criança chega Isso. na fase escolar, e aí é mais fácil de identificar que ela tem algum problema relacionado à vista, né? Mas qual é o Isso. procedimento? Além desse exame, né, no primeiro ano, na infância, quando mais que a criança precisa ir a esse profissional, buscar essa especialidade? Aliás, nós, né, não Bom, só as crianças, mas ao longo da vida. então, assim, todos os pais devem ficar atentos primeiro. Mamães gestantes que estão em ter seus bebês, ainda dentro da maternidade, é importante que o teste do olhinho seja feito, porque o teste do olhinho é o principal teste de rastreio mesmo para avaliar essa questão do reflexo vermelho do olho, né? Após isso, a consulta rotineira com o oftalmologista nos primeiros 6 meses de vida. Ah, eu nunca levei meu filho no oftalmologista, o que é que eu tenho que observar? Então, os casos de estrabismo, quando o olhinho da criança fica desviando em alguma situação, ou quando a gente observa aquelas crianças que fecham um pouco o olho para focar melhor uma imagem, né? Crianças que têm um movimento ocular diferente, você observa muitas vezes a necessidade de estar focando, como o Thiago falou no vídeo dele, né? Com o direcionamento do rosto para focar uma imagem que está diante da criança, mas a criança quer olhar de canto, muitas vezes também um olho vermelho, né, na criança que não tem uma associação com nenhuma outra ocasião diferente, dor ocular, a criança que aperta muito o olho, tudo isso chama a atenção para a necessidade de avaliação imediata com um especialista, né, um oftalmologista, de preferência que seja um oftalmopediatra ou um oftalmologista especialista na parte de retina, né? Uhum, entendi. Você começou falando na entrevista o seguinte, que é uma pena que realmente a gente só fale desses assuntos quando acontece com alguém, uma pessoa conhecida, isso acaba chamando a atenção. É uma coisa positiva no sentido de que é um alerta, mas no dia a dia, quais são as demais doenças, mesmo algumas mais raras, que acometem crianças, mesmo aqui no estado do Piauí, né? O que mais tem, qual é a maior incidência de doenças em bebês, as mais comuns e as mais raras mesmo? Sim, Chico, quando a gente fala de visão, né, e prevenção de cegueira, as doenças mais comuns que são totalmente preveníveis quando detectada precocemente, além dos tumores intraoculares, é a catarata congênita e o glaucoma congênito mesmo, né, que são doenças que geram muitos cegos ainda no nosso Brasil e no mundo, porque demoram muito a ser detectadas, né, e quando a gente fala de câncer na infância, não tem o que discutir. Realmente, quanto mais cedo diagnosticado, mais fácil é o tratamento, menos invasivo é o tratamento, né? A gente está vendo aí as pessoas falando muito sobre a chance de que a criança possa evoluir para retirada do globo ocular, no caso aí da criancinha do Tiago, e tudo isso, a batalha ela gira em torno também da preservação do olho mesmo. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, era exatamente isso. Fazer mais esse alerta mesmo, que os pais tenham também esse cuidado, assim como levam ao pediatra, em outras Isso, especialidades também, que tenham esse cuidado de também levá-los ao especialista de oftalmologia para que se possa fazer esses exames periódicos e fazer se for o caso, um diagnóstico, né? Quanto mais cedo, mais chances tem dessa criança ser curada e ter uma vida normal. isso, é Tá isso certo. A mesmo, gente sim. conversou aqui com a doutora Mônica Miller, que é oftalmologista. Ela tem uma subespecialidade que é oncologia ocular, e ela fazendo esse alerta, portanto, aqui aos pais. Doutora, muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, sim. São 7h27. A gente